Salve, salve, amigos e amigas da matemática. Eu sou o professor Jefferson Christian e nesse vídeo vamos dar prosseguimento aí à nossa playlist de videoaulas de frações. Muito bem. Nesse vídeo nós vamos estudar os conceitos básicos de frações. O que é fração, né? Faz sentido falar isso. Então vamos lá. Os conceitos básicos de frações. Bem, eu vou tentar falar numa linguagem bem clara para não deixar nada de confusão para vocês. Uma fração é uma divisão de dois números. O conceito dela é muito mais profundo do que isso. Mas eu quero trazer os conceitos básicos para você que tem dificuldade em entender essa matéria, ok? Basicamente, é um número que é o resultado da divisão de dois números. Então você tem aqui 2 quartos, por exemplo. Ora, não parece ser uma divisão como a gente normalmente faz, né? Normalmente a gente poderia escrever 2 dividido por 4, certo? Mas, se você escreve 2 sobre, com esse tracinho aqui, ó, esse tracinho no meio, 2 sobre 4, você pode falar que isso é uma divisão, 2 dividido por 4. Isso é uma fração, é a divisão de dois números, ok? Além disso, ela pode representar algumas coisas além da divisão. Mas antes de falar dessas coisas, vamos só concluir aqui. Ó. 2 dividido por 4 é 0,5. Ok? Essa aqui é a fração. É quando você escreve nessa forma, com um número escrito sobre outro. E ela pode ser interpretada como uma divisão, ok? De dois números. Além disso, ela também pode ser interpretada como a parte de um todo, né? Então aqui, só para deixar mais claro, é o significado dela como divisão de dois números. E ela também pode ser interpretada como a parte de um todo. Como assim? Ora, por exemplo, se você pega uma pizza e a divide em 5 pedaços, aqui temos uma pizza deliciosa dividida em 5 pedaços. E você vai e come 2 desses pedaços, podemos então dizer que você comeu 2 pedaços de 5. 2 quintos da pizza. Esse é um outro significado para a fração. 2 é a parte. São 2 partes do todo, que eram 5 partes. Ok? E por último, um outro significado que eu gostaria de trazer é o significado de proporção. É usado na regra de 3, nas receitas de cozinha, em várias coisas, em mapas. Então, o que é a proporção? É uma relação entre duas quantidades, entre duas medidas, entre dois valores. Então, por exemplo, se você tem aqui um prédio, ok? Muito bonito esse prédio. E você tem aqui um mapa não, um projeto, né, de engenharia, onde você tem o desenho do prédio aqui. Obviamente, esse desenho do prédio não tem o mesmo tamanho do prédio original. Mas na hora de construir o prédio, ele tem que respeitar o desenho. O que significa isso?
que vai ter aqui no cantinho, não sei exatamente o local, mas em algum local aqui do projeto, uma relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real do prédio. Por exemplo, a cada 1 centímetro do desenho correspondem 1 metro na vida real. Ou podemos pôr, para ficar mais claro aqui, na hora que eu for montar a fração, que a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 2 metros da vida real. Significa que se a janela, se um detalhe aqui do desenho tivesse o comprimento de 1 centímetro no desenho, ele teria o comprimento de 2 metros na vida real. Então podemos dizer que a relação entre o desenho do projeto e o prédio da vida real é de 1:2. Em formato de fração, 1/2. Você também poderia escrever assim, ó, 1:2. Ok? Esses são os 3 significados básicos que eu queria trazer aqui para você sobre frações. Pode ser interpretada como uma divisão de 2 números, pode ser interpretada como uma parte de um todo, então, por exemplo, aqui no desenho da pizza, né? E pode ser interpretada também como uma proporção. Além disso, para fins didáticos, eu gostaria de trazer aqui também alguns termos, alguns significados de nomes que nós usamos quando estamos estudando frações. Então, se você pega, por exemplo, a fração 3/7, ou 3/7, né? Já fiquei acostumando com o nome. Nós dizemos que o número de cima da fração, nesse caso o número 3, é o numerador da fração. Então, é o numerador. E o número de baixo é o denominador. Ok? Então isso vai ser muito importante para quando nós estivermos estudando mesmo, propriamente dito, as operações com as frações, né? Então atente-se para esses nomes. O nome do número que fica em cima é numerador. E o nome do número que fica embaixo da fração é o denominador. Ok? Bem, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e acompanhe as próximas videoaulas. Até o próximo vídeo.